Fala aí, meninos, tudo tranquilo? Como que estão os estudos? Bom, espero que esteja tudo bem, porque o assunto de agora é muito legal, fácil, não é difícil e muito cobrado nos vestibulares. Todos os vestibulares, as paulistas, o NB, o Enem, todos os vestibulares cobram questões envolvendo energia mecânica e a sua conservação. Então, vamos lá, vamos aprender junto. Bom, moçada, energia mecânica é a energia de um corpo associada ao seu movimento ou ao futuro movimento de objeto. Mecânica na física significa o estudo dos movimentos. Então, energia mecânica, energia relacionada aos movimentos. É a soma da energia cinética mais a energia potencial. É claro, a energia cinética devido à sua velocidade instantânea. Só que as energias potenciais são as energias guardadas ou armazenadas, que a qualquer momento elas podem ser transformadas. E geralmente transformada em quê? Em movimento, em energia cinética. Então, muitas vezes, você não tem uma energia cinética muito grande, mas você pode vir a ter no futuro, porque você armazena energia potencial. É o caso, por exemplo, as montanhas russas. Quando a gente está lá em cima, a gente tem pouca velocidade. Então, nós temos uma energia cinética baixa, mas nós temos uma grande energia potencial, que vai ser transformada em movimento, vai ser transformada em cinética. Então, a energia mecânica é a soma dessas energias, cinética mais potencial. E lembrem que a potencial ela pode ser gravitacional, potencial elástica e potencial elétrica. São as energias potenciais que a gente mais utiliza. E veja que essas energias potenciais estão ligadas aos trabalhos da força-peso, da força elástica e da força elétrica. Tranquilo? Então, essa energia potencial gravitacional ou elástica ou elétrica são energias guardadas que podem ser transformadas a qualquer momento em cinética. E a energia mecânica a soma das duas. Bom, só para a gente fazer uma revisão rápida, a energia potencial gravitacional, que tem a ver com o trabalho da força-peso, m vezes g vezes h. Para calcular o trabalho, ou seja, a energia que foi transformada ou transferida, você usa a mesma equação, mgh, só que você acompanha o movimento. Lembra? Se o corpo desce, o trabalho é positivo, porque a força favorece o movimento, e se o corpo sobe, o trabalho do peso é negativo. Para você calcular a energia potencial gravitacional disponível, é um pouquinho diferente. Você leva em consideração a um nível de referência. Claro que é mais fácil a gente calcular a energia potencial em relação a um nível, por exemplo, do chão. Você começa a contar a altura a partir do nível do solo. Mas isso depende do exercício, então você tem que ficar sempre de olho qual é o nível de referência adotado. E muitas vezes você mesmo vai adotar esse nível. Então é o seguinte, no nível de referência, indica que a energia potencial gravitacional é zero. Ou seja, você conta a altura a partir desse nível. Se a bolinha está lá em cima, se o seu móvel está lá em cima, a energia potencial gravitacional será positiva. Indica que ele tem energia lá que vai ser transformada, que pode ser transformada em energia cinética a hora que o corpo vai para o referencial. Então, a hora que ele desce, essa energia potencial gravitacional será transformada em energia cinética. Então, ele tem energia suficiente para vir ao referencial. Veja uma outra curiosidade. Quando você usa a fórmula mgh, esse H é sempre em relação ao centro de massa do corpo. Muitas vezes esse objeto tem altura ou tem dimensão desprezada. Mas quando falarem da dimensão do objeto, procurem pegar então a altura ou a variação de altura sempre do centro de massa. Tranquilo? Agora, se o corpo está exatamente em cima da referência escolhida, a energia potencial dele é zero. E se ele está embaixo? Se ele está abaixo do nível, você vai usar a mesma fórmula mgh, só que a energia potencial agora é negativa. Olha, é simples a compreensão. Se a bolinha está aqui embaixo, ela vai sozinha para o nível de referência? Não, alguém tem que fornecer energia para ela poder subir. Portanto, ela está devendo energia potencial gravitacional. A ideia é mais ou menos essa, tranquilo? A gente não usa muito energia potencial gravitacional negativa nesses problemas, porque é muito comum usarmos o nível de referência passando pela posição mais baixa, tranquilo? Mas sempre toma cuidado aqui com o nível de referência,
Se o corpo está abaixo desse nível, a energia potencial gravitacional dele é menos mgh. Tranquilo? Olha, então só para resumir, o corpo armazena uma energia potencial gravitacional sempre em relação a um sistema de referência. E, na verdade, é esse nível de referência da figura. A energia potencial elástica. Lembra da figura da aula passada sobre trabalho? Então, seu querido professor escorrega, desce, comprime uma mola, até que a mola pare o sistema. Olha, veja, aqui tinha energia cinética. Para onde foi essa energia cinética? Então, se não considerarmos perdas aqui por atrito, por exemplo, toda a energia cinética vai ser transferida para a mola. Então, a energia armazenada em uma mola ou um sistema elástico é chamada de energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Enquanto o trabalho da força elástica pode ser positivo ou negativo, você tem que olhar se a força favorece ou não o deslocamento, a energia potencial elástica é sempre positiva. Com a mola comprimida ou com a mola distendida, é sempre kx² sobre 2. Veja que nesse exemplo da figura, a mola que está aqui presa ao carrinho armazena uma quantidade de energia potencial elástica. Beleza? E para finalizarmos, a energia cinética, que, como eu já falei, é uma energia relacionada à velocidade instantânea, ou seja, ao movimento em relação a um referencial. Também lembra que a velocidade é relativa, né? Então, energia cinética também vai ser. Então, energia mv² sobre 2. E só para salientar, o gráfico da energia em função da velocidade, vocês estão vendo que é uma função do segundo grau, ao v². Então, o gráfico fica um pedaço, um arco de parábola. Também muito cobrado aí nos vestibulares. Legal? Bom, pessoal, a unidade de energia no sistema internacional, não se esqueçam, massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo, se precisar da altura em metros, gravidade metros por segundo ao quadrado. Isso gera uma unidade de energia, como visto anteriormente, que é o nosso querido Joule. Beleza? Vamos lá. O que seria o sistema conservativo? O próprio nome está te dando uma dica, né? Algo aqui se conserva. Então, um sistema conservativo é um sistema que apenas forças conservativas realizam um trabalho. Mas como assim forças conservativas realizam trabalho? Forças conservativas são aquelas que realizam trabalho independentemente da trajetória. Como vimos na aula de trabalho, são três mais utilizadas: o peso, a força elástica e a força elétrica. Veja que as forças conservativas, elas têm associadas aquelas energias potenciais: potencial gravitacional, potencial elástica e potencial elétrica. Olha só, então essas forças, quando elas realizam o trabalho, elas não dependem do caminho. Então, se um sistema atuarem nesse sistema apenas forças desse tipo, o que vai acontecer? Uma energia potencial, por exemplo, vai se transformar integralmente em cinética. Dessa maneira, essa fórmula aqui vai permanecer com a somatória constante. Vamos pensar num corpo em queda livre, desprezando o ar? O corpo que está em queda livre, o que acontece? A energia potencial gravitacional diminui, ele está perdendo altura. Mas se o sistema for conservativo, se apenas a força-peso, elástica e elétrica estiverem realizando o trabalho, o mesmo tanto de potencial que diminui é o mesmo tanto de cinética que aumenta. O que aconteceu? A energia mecânica, que é a soma, é constante. Então, em um sistema conservativo, a energia mecânica vai ser sempre constante. Esse conceito é muito cobrado e os exercícios caem a rodo, caem muitos problemas nos vestibulares usando a conservação da energia mecânica. Vamos ver um exemplo rapidinho. Um exemplo muito cobrado é o exemplo da montanha-russa. Então, você tem um carrinho que vai partir do ponto A. Vamos fazer algumas considerações. O texto. Vamos supor que no texto fala que o carrinho inicie seu movimento a partir do repouso no ponto A e despreza os atritos. Hora que você lê um problema como esse, olha, como ele desprezou os atritos, então não tem perda de energia por atrito aqui. Então não tem resistência do ar, não tem atrito. Dessa forma, qual é a única força que vai realizar trabalho? A força-peso.
Olha, não tem atritos, não tem resistência do ar, e a força normal, por ser perpendicular ao deslocamento sempre, ó, o trabalho vai ser zero. Como aqui só o peso realiza trabalho, o sistema é conservativo. A energia mecânica é sempre a mesma em todos os pontos. Então vamos fazer uma curiosidade aqui, vamos fazer um teste. Energia mecânica em A deve ser igual à energia mecânica em B. Energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Só que a energia cinética em A é zero. Eu estou admitindo que o corpo parte do repouso no ponto A. Então, cinética corta. Então, eu tenho potencial no ponto A, dada por essa altura, em relação ao nível mais baixo. Só que no ponto B não tem potencial, porque o corpo está em cima da referência que nós estamos escolhendo. Então, vocês estão vendo aqui, estão presenciando uma das transformações de energia mais antigas percebidas e a mais cobrada. A energia potencial gravitacional do corpo ser integralmente transformada em cinética. O que nós podemos fazer? Corta a massa e acha a velocidade do corpo lá no ponto mais baixo, que seria o ponto B de bola. Tranquilo, né? Veja que é parecido com a equação de Torricelli, mas é uma resolução diferente. Cuidado para usar Torricelli, que apesar da velocidade ser a mesma que numa queda livre, Torricelli é usado para aceleração constante, né? Uma queda livre. Aqui a aceleração é variável, é o mesmo resultado. Quando forem exercícios assim de rampas, de trajetórias sinuosas, procure responder sempre pela conservação da energia. Tá joia? Vamos ver aqui outro exemplo. A energia mecânica em B ser igual à energia mecânica em C. Vamos lá. Em B não tem potencial. Mas veja que agora no ponto C eu tenho cinética, eu tenho aqui uma velocidade e também tenho potencial. Pessoal, muito simples. É só colocar as equações. Ó. Cinética no ponto B, mv² sobre 2. Cinética no ponto C, mvc² sobre 2, mais a potencial gravitacional. É só fazer o cálculo. Mais uma vez, a massa você pode cortar. Aí o resto é álgebra. Eu deixei aqui isolado a velocidade do ponto C. Logicamente, deveríamos ter os valores, né, da velocidade do ponto B. Da altura ali eu já tenho no desenho, para achar a velocidade do ponto C. Mas é tranquilo, não é? É só você pegar dois pontos e igualar a energia mecânica. Desde que seja um sistema, como é que chama? Pensa aí. Conservativo. Pessoal, aqui é um simulador muito simples, mas é só para você ver o seguinte. Enquanto o carrinho desce, a energia cinética aumenta, o mesmo tanto que a energia potencial diminui, tá vendo? E essa barrinha representa a energia mecânica, que fica então constante. Legal? Essa é a característica de um sistema conservativo. A energia mecânica é sempre constante. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho das forças não conservativas. Portanto, agora o sistema não será conservativo. Vamos supor uma força não conservativa realizando um trabalho positivo. Você vai notar agora que a energia mecânica aumenta. Por exemplo, é o caso do elevador. Vamos supor um elevador carregando uma pessoa, ó, parece seu querido professor, mas imagina o elevador subindo com velocidade constante. Pensa comigo, se a velocidade é constante, a energia cinética é constante. E a energia potencial, o que está acontecendo? Se o elevador está subindo, ele está ganhando energia potencial. Mas ele está ganhando energia potencial não é às custas da cinética. Então tem uma força extra, uma força, no caso aqui vai ser a normal, se eu olhar para a pessoa. Se eu olhar o elevador como um todo, vai ser a força de tração, que vem evidentemente lá de um motor. Então tem alguém fornecendo energia extra para que a energia mecânica do sistema aumente, entendeu? Então a pessoa sai aqui de baixo, ó, com velocidade zero, portanto não tem energia cinética, e a energia potencial gravitacional zero. Vai chegar lá em cima, tem velocidade e tem energia potencial. Então de onde veio essa energia? Então essa energia mecânica aumentou às custas de um trabalho externo realizado. Você pode pensar o conjunto todo, que esse trabalho externo foi realizado pela força de tração, pelo motor. Tranquilo? Esse é um exemplo em que a energia mecânica pode então aumentar. Agora, quando tem uma força não conservativa que realiza um trabalho negativo, a energia mecânica diminui. Olha só o escorregador de parquinho de areia. Quem não lembra disso aqui, ó? Você já escorregou aqui?
e provavelmente queimou parte da sua pele lá na sua bundinha, na descida lá, você vai descendo, vai fazendo aquele chiado e chega a queimar a pele do seu corpo. Isso então indica uma energia dissipada, o atrito. O atrito realizou o trabalho transformando parte da energia potencial, parte da energia cinética, em calor. Então, nesse tipo de sistema, que existe força de atrito retirando energia mecânica do conjunto, é chamado de dissipativo. Então, portanto, um sistema dissipativo é quando sua energia cinética ou potencial é transformada, por exemplo, em calor, em energia sonora, faz barulho, né? E etc. Legal? E aqui tem um exemplo, exatamente do sistema dissipativo. Bom, pessoal, veja, nós temos aqui um tipo de um escorregador que eu já marquei as forças peso, normal e atrito. Bom, isso aqui é só um exemplo, tá? Vamos supor que o corpo parte então do repouso e eu calculo a energia mecânica da posição A, da posição mais alta. A energia mecânica, então, como não tem cinética, vai ser só mgh. Vamos supor que esse cálculo dê 200 joules, só para facilitar. Quando o corpo chega aqui embaixo, ele tem energia cinética, ele tem velocidade. Vamos supor que eu calcule a energia cinética, mv² sobre 2, e eu encontro 150 joules, ok? Então, a energia mecânica do ponto A é só potencial, 200, e a energia mecânica embaixo é só cinética, 150. Ó, não é mais igual. Por que que não é o mesmo tanto? Por causa da atuação da força de atrito. Então, o que a gente pode concluir? Facinho, está faltando 50, não está? 50 foi a energia dissipada. Então, tem exercícios que perguntam isso. Qual foi a energia dissipada? Basta você calcular a energia inicial, a energia final, mecânica, e ver a diferença. Tem exercícios que perguntam o trabalho da força de atrito. Sempre que perguntar trabalho, você tem que colocar o sinal positivo ou negativo, que indica se a força favorece ou não o movimento. Como aqui a força é contrária ao deslocamento, o trabalho da força de atrito é negativo. Então, o trabalho da força de atrito menos 50 é a mesma quantidade. Tranquilo? Por isso que os livros mostram duas possibilidades de cálculo. Vê se você concorda com essa de baixo. A energia mecânica em A, ó, 200, é igual à mecânica em B, que vale quanto? 150, mais a energia dissipada, mais 50. É uma fórmula válida. Alguns livros escrevem assim: a energia mecânica em A, 200, mais o trabalho da força dissipativa, que vai ser o trabalho da força de atrito. Só que esse número, quando usa o termo trabalho, é negativo. Então, vai ficar 200 menos 50, que é igual à energia mecânica que sobra, que é 150. Alguns livros escrevem assim, ó, trabalho da força de atrito é igual à variação da energia mecânica. Pessoal, tranquilo? Agora nós temos aqui um simuladorzinho bem simplesinho para mostrar essas barrinhas para vocês. O que você está vendo na primeira parte do tráfego? Não tem variação de energia mecânica, ó. Só vai variar a energia mecânica aqui embaixo. Veja, a energia mecânica diminuindo, tá vendo? Então, num caso como esse, o que a gente pode afirmar? Na descida, o sistema é conservativo. Então, aqui o atrito foi desprezado. A energia potencial diminui e a cinética aumenta o mesmo tanto, mantendo constante a mecânica. Na parte horizontal, já foi considerado um atrito. Então, esse atrito realiza um trabalho, ó. Esse trabalho, está vendo que ele é negativo? Ele indica a energia mecânica que está sendo dissipada. Legal, pessoal? Bom, espero que tenham entendido e agora a gente precisa resolver exercícios. Temos que treinar, porque como eu disse no começo, é uma das aulas mais importantes da mecânica, mais cobradas aí no vestibular, tá joia? Grande abraço para vocês, até a próxima!